Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar nesse maravilhoso podcast Beleza na Lata sobre Hypro. Tudo que você precisa saber sobre essa tecnologia que é queridinha e com muito resultado estético, terapêutico e funcional nas clínicas que usam alta tecnologia. Eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com a minha colega, parceira, sócia, doutora Gisela Garcia, Gi Hypro. Oi, pessoal, tudo bem? A gente já falou um pouquinho dele, né, Cris? Mas a gente traz agora uma complementação de tudo que a gente falou, que a gente já falou alguma coisinha, mas faltou um pouco essa complementação de trazer especialistas na área, né? Porque é um equipamento extremamente versátil. Então, eu acho muito importante a gente ter mais episódios sobre ele, né? E trazendo convidados novos. E pessoal, nós recebemos muitas perguntas. No episódio anterior, se você quiser saber mais, nós falamos muito sobre o Hypro, associação com injetável, mas na visão de duas profissionais. E hoje nós estamos trazendo a doutora Maria Eduarda, que é biomédica, esteta. Doutora Maria Eduarda vem a convite do Beleza na Lata e da Lepil, empresa que faz a locação desse equipamento. Isso mesmo. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou formada em biomedicina estética. Eu estou na área há um tempinho, mas com a tecnologia do Hypro, eu iniciei há mais ou menos 1 ano e meio e eu me apaixonei muito por essa tecnologia. Tem bastante coisa bacana para a gente conversar hoje. E para complementar nosso bate-papo aqui, nós temos o Dr. Tiago Guzmão, que é expert. Dr. Tiago, muito obrigada por ter aceito o convite. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Guzmão, sou fisioterapeuta, atuo na Dermato Funcional desde 2009 e há um tempo atrás a gente conheceu o Hypro e vem desenvolvendo as técnicas, melhorando os protocolos, trazendo tudo que há de melhor em tecnologia, não só para as clínicas, mas principalmente para os nossos pacientes, né? Obrigada, viu? Pela oportunidade de estar aqui com a gente, Obrigada pelo a tempo vocês. de vocês, viu? Pela disposição, né, Cris? É. E, pessoal, a gente falou que já teve um episódio anterior, então vale a pena dar uma olhadinha, né? Porque complementa bastante. Mas nesse, a gente vem falar um pouquinho das diferenças dos outros equipamentos, que isso é muito importante. Ficou essa dúvida, né, Cris? Para algumas pessoas eu acho que ficou essa dúvida. Eu não trabalho com o equipamento, então vou aprender muito hoje aqui. Mas eu também vou aprender muito. Sempre a gente aprende, né? Sim, sim. Então, eu acho que para quem não assistiu, a dica é volta, assiste alguma coisa sobre também, que um complementa o outro. É bem interessante. É isso aí. Doutor Tiago, nós estamos falando do Hypro. Hypro é um nome comercial. O que é Hypro? Então, essa pergunta ela foi feita muito para mim quando eu trouxe esse equipamento aqui para Salvador, né? Eu fui praticamente o pioneiro aqui na Bahia. O Hypro nada mais é do que um ultrassom microfocado. Mas, pessoal, e o que é esse ultrassom microfocado, né? É alguma coisa nova, algo que o mercado ainda não conhece? O ultrassom microfocado ele foi muito divulgado com o Ultraformer, né? É um aparelho de cartucho, onde conseguiu revolucionar os resultados, principalmente faciais, com uma certa segurança, porém o desconforto dele ainda deixava um pouco a desejar. E o Hypro veio como um aparelho de ultrassom microfocado bem confortável, né? Bem diferente do que tem hoje no mercado. E de efeito fisiológico, doutora Maria Eduarda, o que a gente tem, o que acontece quando se aplica esse ultrassom microfocado na pele ou na face do paciente? Cris, então, o ultrassom microfocado Hypro, ele consegue atingir uma camada da pele que antigamente a gente só conseguia com o lift cirúrgico. Por isso que a gente fala que ele é o lift natural não cirúrgico, né? Ele é um procedimento não invasivo. Então, antigamente, a gente só conseguia tratar essa flacidez na derme profunda com cirurgias plásticas.
Então, com essa evolução, né, das altas tecnologias, o HiPro veio para revolucionar essa parte. Então, a gente consegue chegar lá na camadinha do SMAS, a derme mais profunda, né? A gente começa, então, atuando na onde está a base do colágeno e vem criando camadinhas para tratar desde a derme profundo até a derme mais superficial da pele. Então, a gente consegue atuar desde as camadas onde outras procedimentos estéticos não chegam, até as partes mais superficiais. Então, isso é bem bacana dele. E daí, doutor Tiago, o que essa tecnologia de ultrassom faz na pele? O que seria ultrassom? Que energia é essa? Que onda é essa? Então, como a colega explicou aí de uma forma magnífica, né? No HiPro a gente vai determinar qual a camada, qual o local exato a gente vai trabalhar. Então, lá no SMAS a gente vai gerar um calor bem legal, provocando a contração desse tecido, então por isso que provoca o lift, né? E na pele a gente vai atingir justamente a camada da derme, onde vamos estimular colágeno, e esse banco de colágeno a gente vai enriquecer ele, trazendo uma juventude natural para o nosso paciente, né? Nada invasivo, nada que necessite de um repouso. Então, o paciente ele vem para o seu consultório, faz o procedimento e dali ele já sai com a expectativa bem legal, onde as pessoas que encontram ele já vai dizer, oh, o que que você fez? Sem aquela coisa de você estar preocupado, é um pós-tratamento, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode fazer aquilo, pelo contrário, né? Com o HiPro a gente diz o seguinte, passa o protetor solar e vai ser feliz. Que legal, doutora Maria Eduarda. Então, esse efeito fisiológico que a gente tem de estímulo de colágeno, elastina, ácido hialurônico, vem em detrimento de um calor, como o doutor Tiago falou. E esse calor você define no equipamento levando em consideração o quê? Eu sei que tem energia. E essa energia, você leva em consideração o envelhecimento, o fototipo? Qual é seu parâmetro para definir energia no equipamento? A gente tem vários parâmetros que a gente define essa energia, né? Então, como o HiPro ele dá liberdade para a gente trabalhar com protocolos personalizados, a gente consegue acompanhar e analisar a anatomia desse paciente, a idade, o grau de flacidez desse paciente. Então, tudo isso vai determinar que energia a gente vai utilizar, profundidade. Então, a gente leva em consideração como essa pele está, como esse paciente ele está se comportando em relação à alimentação, atividade física, porque tudo isso é muito importante. Uma pele que ela não está nutrida, que ela não está hidratada, ela não vai receber nenhum procedimento estético bem. Com o HiPro não é diferente. Então, a gente controla muito bem essa energia, até para não ter acúmulo, né? Porque quando a gente fala de um equipamento que a gente está trabalhando com múltiplos disparos, a gente tem que levar em consideração que no final desse tratamento, o paciente está recebendo mais energia do que foi colocado exatamente no aparelho, porque, consequentemente, a gente sobrepõe um pouco dessa energia. Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar com energia mais baixa, para garantir um controle melhor desse processo inflamatório, um conforto desse paciente. Então, ao longo da sessão, ele vai sentir menos desconforto, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai sentir menos dor, ele não é totalmente indolor, porém a gente consegue controlar muito bem isso com a energia. Energias mais baixas, como a quantidade de disparos adequada que a gente faz na avaliação, gera resultados assim maravilhosos e em menos sessões também. E doutor Tiago, com relação a essa questão de dor, porque você falou de dor, ela fala muito de dor, e o que mais a gente tem de diferencial do HiPro para os outros ultrassom microfocados, em especial aí o Ultraformer, além da dor? Bem, o que que acontece? No Ultraformer, a gente tem uma frequência fixa, tá? Então, ele vai estar entre 2,4 e 2,6 MHz. Quem vai provocar a distância real para o tecido que a gente vai trabalhar é o equipamento que ele vai calibrar o cristal para aquela profundidade exata. Então, a frequência é fixa, então o seu paciente ele vai sentir a mesma energia
né, a mesma frequência durante toda a terapia, independente da profundidade. Lá nos aparelhos de cartucho, né, o Ultraform é o mais conhecido, cada cartucho vai ter uma determinada frequência. Ou seja, se você quer uma profundidade de 1,5 milímetros, ah, você vai pegar uma frequência de pelo menos 10 megahertz, né? Então é muita energia para a pele do paciente. Quando você vai baixando a profundidade, aumentando, perdão, a profundidade, né, 4,5, 6 milímetros, essa frequência também vai variar. Então, cada cartucho ele vai emitir uma dor diferente no seu paciente. No HiPro, não. Como a gente tem essa frequência fixa, né? Então, a gente consegue fazer a terapia ser realmente bem confortável. Digo que ela incomoda um pouquinho quando a gente encontrou a estrutura óssea no caminho, mas em regiões como pescoço, papada, bem suave, bem tranquilo. Legal, né? A gente vê essa versatilidade desse equipamento, né? Primeiro que não tem cartucho, então quando a gente fala, não tem a troca do cartucho, acaba sendo mais econômico também, né? Sim, exatamente. É mais versátil e mais econômico, se a gente for pensar, Sim. né? E ele também atua em diferentes planos, pelo que vocês estão falando, né? Você tem essa versatilidade também de ter diferentes planos de trabalho, isso é muito legal também, né? Então tem um plus a mais. A gente sempre gostou do resultado do Ultraformer, né, Cris? A gente não desgostou dele em nenhum momento. A gente gostou do resultado dele sempre. Sem Mas dúvida. existe uma tecnologia que tem uma entrega muito maior, porque os microfocados que são mais tradicionais, a gente vê que realmente ele é mais fixo, né? É um protocolo um pouco mais engessado, apesar de a gente ver um resultado bom, a gente já até falou dele aqui, a gente gosta dele, mas hoje a gente tem essa versatilidade com um resultado superior, né? Sim. Eu acho que, assim, aplicando ele, né, que eu pude nós já estamos há alguns meses lá com ele, que manopla maravilhosa e como é possível adequar a regiões muito refinadas, como olheira, não é? Sim, ele dá essa liberdade pra gente. Então, a gente costuma falar que ele é uma manopla dinâmica, né? Então, a gente consegue acompanhar todos os contornos de cada pessoa, né? Como cada indivíduo ele é único, o protocolo também é único. Então, isso não limita a gente. Então, a gente não consegue fazer o mesmo protocolo em mim, que faz em você, que faz na Gi. Então, ele dá essa versatilidade na gente, que a gente consegue trabalhar muito bem com a ponteira dele, a gente consegue chegar em alguns lugares que os ultrassons de microfocados com cartucho não chegam por conta da manopla. Então, ele é muito legal de trabalhar. Para quem está aplicando também, né? Então, a gente consegue ficar muito mais confortável, tanto para o paciente quanto para quem está aplicando. Reduz o tempo de aplicação. Reduz também. muito, muito. A gente consegue fazer um uso Normalmente, completo com papada em menos tempo. normalmente a gente chama a manopla do HiPro de uma manopla pen, né? Uma manopla caneta. Sim. Então você pega na manopla como se fosse uma caneta, né? Uma manopla leve. Então, se a colega ela atende aí 6, 7, 8 pacientes num dia, ela não sai com o braço, né, dolorido. Fora que o HiPro ainda tem uma outra vantagem que poucos relatam, mas o fato da água interna do equipamento ser pressurizada, você consegue fazer a aplicação em qualquer plano. Ou seja, se você quer visualizar o rosto do seu paciente, você percebe que um lado tem menos elastose que o outro, e você deseja fazer a aplicação com o seu paciente sentado, você consegue. Por quê? Porque no momento que você acopla aqui, a água pressurizada, ela faz com que o cristal dentro da manopla, ele nunca esteja fora do contato da água. Então ele não vai esquentar, não vai danificar o equipamento, E nem né? queimar o Nos aparelhos de paciente, né, cartucho, doutor? justamente. E nos aparelhos de cartucho, ele vem com uma quantidade limite de água. Então você tem que sempre posicionar o cartucho, né, voltado para baixo. Porque se aquele líquido ele fica sem estar em contato com o cristal, ele vai danificar o equipamento. Só fazendo uma observaçãozinha, teve um detalhe que vocês falaram aí que é muito importante, né? Financeiramente falando, para o profissional. Eu não digo nem só para o aluno,
Mas para o profissional, imagine o que é você comprar um equipamento hoje, um ultrassom microfocado, investir cerca de 200, 300 mil reais, e você precisar comprar mais cartuchos para deixar guardado, não é? Porque quando chega o limite do cartucho, seja lá 10 mil disparos, o cartucho ele trava. No Pro, a gente tem 6 milhões de disparos na manopla. E quando ela chega nos 6 milhões, ela não trava. Então você não é obrigado a comprar uma manopla extra para deixar no seu consultório. Ou seja, a fábrica ela não está preocupada em ganhar dinheiro sozinha. Ela está preocupada em fazer o profissional ganhar dinheiro. Então você tem a liberdade de comprar o equipamento, ficar aquele tempo que você vai utilizar aquela manopla sem precisar reinvestir. Você só vai reinvestir realmente quando você chegar nos 6 milhões de disparos, e mesmo assim se a sua manopla estiver ruim. Se ela estiver boa, a fábrica ela faz o teste, posiciona você que a manopla está boa e você dá sequência. Bacaníssimo isso, né? A gente tem esse perfil aqui no Beleza na Lata de sempre dar uma dica. Eu sempre uso o termo de abrir uma gaveta, que você nunca abre aquela gaveta e lá tem algo importante que você não tinha pensado ainda, né, Cris? Então a gente sempre dá muita dica para o pessoal de clínica, exatamente nesse sentido, porque tem muita coisa que parece não ser um diferencial até econômico e de resultado, mas que é muito importante, né? Isso é muito importante. A gente sabe, eu me lembro muito disso, das pessoas comprando equipamento e ter essa questão do cartucho, de ter um a mais e tal. Isso sempre De foi... vida útil, né? Sempre foi um problema, assim. A gente via muito isso, né? E além de ser ergonomicamente correto, né? Facilitar muito a aplicação, na versatilidade a gente tem a questão dos protocolos. Quando a gente observa a aplicação do Pro e por ele ser caneta, os movimentos que a gente faz em área dos olhos, eles facilitam muito, inclusive, o redirecionamento das linhas de colágeno e elastina, né, doutora? Sim, exatamente. Então, a manopla dele permite a gente fazer tanto protocolos personalizados faciais quanto corporais. Isso é bem bacana, porque alguns ultrassons microfocados, não só financeiramente, mas na forma que eles são, fica mais difícil a gente trabalhar na forma corporal. O Pro não, ele dá essa liberdade para que o profissional ele trabalhe tanto de forma facial quanto complemente procedimentos na sua clínica no corporal, porque a gente consegue resultados bem bacanas com ele também. Então, isso é um dos diferenciais dele também. Eu gostei da sua frase, é um lifting natural, não cirúrgico. Não cirúrgico. Doutor Tiago, quais são as áreas que as pacientes mais pedem para receber esse tipo de tecnologia ou o que o senhor indica? E quais áreas respondem mais rapidamente a essa tecnologia? Então, como os aparelhos de cartucho, né, iniciaram essa onda na busca do tratamento com ultrassom microfocado, as regiões realmente mais divulgadas, mais procuradas é o rosto, né? O que a gente deixa bem claro, e eu achei interessantíssimo o comentário da nossa colega desde o início aí, onde ela bate na tecla que cada tratamento é individual, né? Cada avaliação você tem que olhar o seu paciente de uma forma diferente. E se você olhar o histórico dos protocolos dos equipamentos de cartucho, vinha com uma cartilha. Olha, face são tantos disparos, né? Aqui não, aqui a gente vai em busca disso. O que que acontece? Hoje em dia, tem muita gente buscando pescoço, papada. Só que é importante a gente mostrar que se você não ancora direito o rosto do seu paciente, você está derretendo essa região. Então é interessantíssimo você, antes de falar assim, vou fazer só tal região. Vamos lá, vamos fazer uma avaliação correta, né? Uma avaliação individual, para que realmente a gente veja se é só aquela região. Hoje eu também, por ser fisioterapeuta, trabalho muito com corporal. Então, região abdominal, o pessoal busca muito com o microfocado, glúteo, né? E eu já tenho alguns trabalhos na região íntima feminina, que a gente também consegue fazer com o Pro. Um excelente ponto que a colega também falou. O Pro a gente faz em qualquer região.
E quando a gente fala de Hypro, de ultrassom microfocado, a gente falou até agora sobre estímulo de colágeno, porque o efeito do aumento da temperatura, além da lesão que o próprio ultrassom causa, né, no tecido, fazendo esse bioestímulo. A gente sabe que as tecnologias inflamatórias, geralmente, como uma radiofrequência, um microagulhamento, a indicação é de aplicação a cada 21 dias. Na opinião de vocês, a cada quanto tempo eu posso aplicar esse Hypro? Então, entre uma sessão e outra de Hypro, qual é o período de intervalo de tempo que eu tenho que esperar? E associado a isso, quando eu tenho que combinar tecnologias inflamatórias, eu espero quanto tempo? Então, vou fazer uma radiofrequência. Fiz, ou um peeling químico, ou um microagulhamento. Depois de quanto tempo eu posso fazer o Hypro? Fiz um Hypro, mas agora eu quero fazer ele de novo. Tenho que esperar mais quanto tempo? Ah, legal. Vamos lá. São vários detalhes que a gente tem que levar em consideração. Então, antes de tudo, mais uma vez, a gente analisa esse paciente de forma única. Então, o protocolo que a gente vai seguir, o plano de tratamento que a gente vai seguir com esse paciente, ele vai variar, né? A gente costuma muito falar que o Hypro, ele tem mais a ver com o grau de flacidez do que outros fatores em si. Lógico que a gente pode levar algumas coisas em consideração, como idade, estilo de vida, mas o que a gente mais leva em consideração quando a gente vai fazer um plano de tratamento para esse paciente é o grau de flacidez dele. Pode ser desde uma pessoa muito nova, que já tem a flacidez super acentuada, como uma pessoa mais velha que resolveu começar a se cuidar agora. Então, são planos de tratamentos diferentes. No mais grosso, vamos dizer assim, protocolos corporais, eles podem ser feitos de mês a mês. Então, em intervalos de 30 dias, o corpo, ele reage muito bem a esse estímulo. Ele consegue ali passar pelo seu processo inflamatório e a gente já consegue fazer uma nova sessão, garantindo que a gente vai controlar muito bem esse resultado. Na questão facial, a gente leva em consideração o grau de flacidez desse paciente. É um paciente que está com a flacidez muito acentuada ou ele está querendo mais como uma forma de prevenção? Porque a gente consegue tratar com ele tanto pacientes que querem se prevenir, né, do envelhecimento, como aquele paciente que já possui aquele envelhecimento estabelecido. Então, a gente leva essas coisas em consideração. Normalmente, a gente indica para pacientes que têm perda de contorno muito acentuado, já estão com aquela sensação de derretimento bem presente, ele pode retornar na clínica, no consultório, para refazer uma nova sessão após 90 dias. Porque a gente começa a ver os resultados finais entre 60 a 90 dias, né? Tudo depende de como esse organismo vai se comportar, né? Porque a gente sabe que tem organismos que são mais lentos, organismos que são mais rápidos. Como cada pessoa individual vai reagir de uma forma, né? Ele pode retornar após 90 dias para a gente fazer uma nova sessão de estímulo de colágeno, por exemplo, optar por trabalhar em uma profundidade mais superficial, a gente não precisa trabalhar todas as camadas, né? A gente pode trabalhar 1,5, por exemplo, né? Que aí a gente vai trabalhar ainda mais a firmeza, a vistosidade dessa pele, né? Como ele pode retornar após 6 meses, né, para fazer exatamente aquele plano de tratamento, como se fosse os outros que a gente faz, né? Então, injetáveis, ele tem um certo tempo e os demais também. Em relação à associação, é muito bacana, porque ele é um procedimento que ele nos dá liberdade de associar aquilo que for necessário, né? Então, se o Hypro for feito primeiro, que é o que a gente indica, que ele seja feito primeiro, porque antes a gente vai cuidar dessa pele, a gente vai tratar essa pele, a gente vai deixar essa pele firme para receber outros procedimentos. Ele sendo feito antes, a gente pode associar os demais procedimentos em um curto intervalo de tempo. Então, a gente costuma dizer que ele e o bioestimulador de colágeno, como forma de injetável, eles podem ser feitos no mesmo dia, porque eles têm uma forma de ação anti-inflamatória muito parecida. Então, seu corpo, ele vai receber os 2 estímulos, né, de colágeno e vai reagir basicamente no mesmo tempo. Então, eles podem ser feitos juntos. Agora, outros procedimentos, como o botox, preenchimento, né, fios, eles podem ser feitos depois também, né? Isso pode até diminuir um pouco a necessidade dos próximos produtos. Isso é bem bacana, né, porque a gente melhorou a qualidade dessa pele.
Caso esses procedimentos forem feitos antes, então o bioestimulador, o preenchimento, toxina botulínica, a gente tem que respeitar um intervalo de tempo para fazer o Hypro, tá? Ele vai variar de acordo com cada procedimento, por isso que a gente avalia super bem há quanto tempo esse paciente fez esse procedimento, né? Mas os mais comuns, como a toxina e o preenchimento, quando já tiver acomodado no rosto, já tiver passado aquele processo em que a pele está mais sensível, a gente depois já pode entrar com ultrassom microfocado. Não tem problema, ele não tem poder de degradação depois que já está acomodado na pele. Existem alguns outros procedimentos que a gente tem um pouquinho mais de cautela, né? Porque o calor, ele pode desnaturar, né? Tipo, o fio. Não é legal a gente passar o calor quando o corpo ainda não absorveu esse fio de PDO, por exemplo. Tá. Doutor Tiago, quer complementar? Ave Maria, foi uma aula aí, um show. Pensei a mesma coisa. Com relação à gordurinha, ao acúmulo de gordura na face, é possível, ou na face, monte de Vênus, papada, vocês falam muito de corporal, né? Qual é o mecanismo fisiológico do Hypro na gordura? Então, eu não gosto muito de atacar a gordura facial, mas se vocês esquecerem esse tema que a gente está falando e começar a visualizar as pessoas na rua ou no seu meio, vocês vão ver que o rosto ele mais gordinho, ele é sempre mais bonito, né? Então eu tento preservar a gordura facial, a não ser que a paciente ela tenha realmente um depósito muito grande em determinada região, a gente vai ali, né, e foca só naquele tecido. Mas aí já voltando para a região corporal, onde sua pergunta vai ser direcionada na resposta, como é que o Hypro age em cima da gordura, né? O Hypro ele consegue levar uma temperatura de 65 a 70 graus Celsius no ponto focalizado dele, no TCP. E essa temperatura, né, é muito alta para o tecido adiposo. A gordura ela não suporta uma variação de temperatura acima de 5 graus Celsius. Então, por isso que quando a gente falava de radiofrequência para combater gordura, a gente tinha que aquecer bem o tecido. E a gente vinha com o termômetro e media a temperatura. Tinha que ficar acima dos 40 graus. Mas por que acima dos 40 graus? Por que a criolipólise ataca a gordura? Porque ela também reduz a temperatura em 5 graus Celsius, né? Então, na criolipólise, por exemplo, a gente não congela a gordura. A gente resfria o tecido abaixo dos 5 graus Celsius. No Hypro, a gente vai muito acima. Então, aquele ponto, né, de térmico de coagulação, ele vai literalmente fritar aquela gordura. Então, vai provocar o processo que a gente chama de apoptose, né? Diferente da lipólise, que apenas enxuga, a apoptose a gente vai fazer a morte programada daquela célula de gordura. Por isso que no corporal a gente consegue bater muito forte na gordurinha. Por isso que no Monte de Vênus a gente consegue já uma redução bem legal do tecido adiposo. Né? E assim, nas minhas aulas eu costumo dizer o seguinte: na medicina, 1 mais 1 quase nunca é 2. Né? Então, quando a gente pega os artigos, quando a gente pega os livros, né, eles mostram que todo esse efeito fisiológico vai demorar aí 15 dias, 30 dias, 45 dias, mas a gente já consegue ver resultado na hora. Um protocolo bem feito, fazendo como a Maria Eduarda está falando aí o tempo todo, e nossa, meu olho brilha quando você fala isso, Maria Eduarda, porque são poucos os profissionais que fazem uma avaliação, né, de cada paciente. Então você tem que olhar realmente cada paciente, olhar alimentação, atividade física, entender se o metabolismo dele está correto, porque se você apenas olhar a região e falar assim, vou usar isso, esqueça. Às vezes você não consegue um resultado tão bom. Então, parabéns, Maria Eduarda, porque realmente está sendo um show que você está falando aqui. Que as pessoas escutem você e levem, né, esse conselho adiante. Muito obrigada, doutor Tiago. Que conteúdo maravilhoso, doutor Tiago, doutora Eduarda. E, pessoal, espero que vocês estejam gostando, né, das nossas conversas aqui, do nosso bate-papo, apresentação dessa tecnologia e a opinião desses dois queridos e tão
habilidosos profissionais, né, onde eles colocam muita ciência envolvida na questão terapêutica de seus pacientes, né? Nós estamos aqui com uma biomédica estética e um fisioterapeuta dermatofuncional. Essa foi a primeira parte do nosso Beleza na Lata, onde a gente falou sobre Hypro, tudo que você precisa saber. Mas a Gisela preparou, né, Gi? Uma pauta muito legal para um próximo episódio, onde ela sugere faixas etárias e protocolos associados de Hypro com outras tecnologias. Eu espero que vocês estejam bem curiosos aí para saber mais sobre esse assunto, onde a gente vai apresentar uma parte 2. Agradecendo aqui a presença de vocês, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, doutor. Obrigada, agradecemos a aula. Obrigado pela paciência também. A aula, Uma nossa, aula. uma aula. Dois profissionais incríveis. Eu fiquei muito orgulhosa hoje desse. E aprendo, olha aqui, eu vou anotando. Espero que vocês também estejam aí com papel e caneta na mão sempre que os nossos episódios são recheados de conteúdo para vocês. Esse foi o nosso Beleza na Lata com o Hypro, tudo que você precisa saber. Agora te espero no próximo episódio, onde a gente vai falar dos protocolos associados. Aproveita para curtir, compartilhar esse tema com quem você sabe que precisa receber essa tecnologia ou precisa aprender mais sobre ela. E tecla no sininho se você estiver no YouTube, porque assim você vai ser avisado quando o próximo episódio estiver no ar. Um grande abraço. Grande abraço, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.